Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Jesus. Tome assento, por gentileza. Obrigado. Então, falei para os irmãos, nós estamos retomando, então, a jornada que nós estamos proposto para esse ano, falar sobre fundamentos bíblicos para a masculinidade. Fundamentos bíblicos, teológicos e doutrinários para a masculinidade cristã. Eu falei a primeira vez sobre crise na masculinidade e a cultura. O Marcelo falou sobre uma autoridade balizadora. E hoje eu vou estar falando, então, sobre autoridade e liderança. Autoridade e liderança. É extremamente importante, embora a gente já, em outro momento, falou um pouco sobre isso. Já teve, acho que uns 2 encontros que nós falamos sobre autoridade, falamos no ano passado sobre a autoridade em Cristo Jesus, mas nunca é demais falarmos sobre esse assunto, sobre esse tema, e especificamente hoje nós vamos ver à luz da palavra de Deus 10 motivos, 10 razões das quais fica claro, fica explícito que o homem, ele, diferente da mulher, foi chamado para liderança, para liderar sua casa, liderar no trabalho, liderar na igreja, liderar na sociedade. Ok? Isso nunca é demais e nunca será exagero falar sobre esse assunto, especialmente no mundo em que nós estamos vivendo, um pouco confuso, né? Temos a filosofia hoje em dia do igualitarismo, né? Que todos são iguais, não há distinção, macho e fêmea, homem e mulher. Vemos hoje em gêneros fluidos. Antes de vir para cá, ainda vi um videozinho que o cara agora se identifica como um pet, como um cachorro. Ele bota uma máscara e daí sai um outro conduzindo ele. Isso é uma coisa mais maluca. Então, no mundo igualitarista, em que toda a diferença deve ser abolida e banida, há um documentário que saiu ano, acho que retrasado, eu botei no grupo dos homens, esqueci o nome da instituição americana que produziu, um documentário era o que é uma mulher? Era uma pergunta simples. O que era uma mulher? Daí perguntaram para cientistas, para filósofos, para psicólogos, para psiquiatras, e eles não sabiam dizer o que é uma mulher. O que diferencia uma mulher do homem? No politicamente correto, dizer como é que uma mulher se diferencia do homem, e dizer que é geneticamente, por causa da genitária, seios, e por muitas coisas, isso se torna hoje pecaminoso. Dizer que o homem é diferente da mulher. Então, nós vemos uma crise terrível devido à filosofia e à ideia, hoje em dia, igualitarista, dizendo que não há distinção, não há diferença entre homens e mulher, todo mundo é igual. Em valor e dignidade, todos somos iguais perante Deus. Valor e dignidade humana, todo mundo é. Mas o fato é que não é porque diante de Deus, dignamente, o nosso valor diante de Deus é igual, que a gente não pode perceber, notar e viver à luz das grandes e enormes diferenças em que há entre um homem e uma mulher. Então, eu não vou aqui tecer muitas questões sobre isso, podia aqui usar filosofia, a própria ciência, para provar várias formas que o homem é diferente da mulher. Quantidade de músculo, a questão da força, a questão dos hormônios, enfim, tantas coisas, a genitália que eu já citei aqui, a gente poderia provar que o homem e a mulher são 2 universos, 2 mundos extremamente diferentes. E por causa dessa diferença, segundo a palavra de Deus, segundo a palavra do Senhor, devido a essa diferença, homens e mulheres exercem papéis diferentes. Por causa da sua genética, por causa da sua vocação. Homem nenhum aqui consegue gerar filhos. É que gera filhos, engravida. Você não é menos homem porque tu não engravida, está tudo certo.
Mas a mulher foi dotada de capacidade de fazer algumas coisas que nós não podemos fazer e vice-versa. Só que essa filosofia igualitarista não está somente lá do lado de fora. Às vezes de ver irmãos confusos com relação a isso, que são bombardeados pela cultura, pela educação, na escola, e são ensinados, né? Não há diferença nenhuma. Quem é da década de 80 e 90, que nem eu, né? Nasci em 81, tinha aqueles comerciais inocentes de perfume, né? Isso vai mostrar a sua sensibilidade. Dia das Mães, os comerciais. Libere a mãe que está em você, o teu lado feminino. Meu lado feminino chama-se Daniela Bianca da Silva Correia. É o único aspecto feminino que existe em mim, é a minha mulher. Só isso. Só que essas coisas foram entrando e foi emasculando, foi tirando a masculinidade dos homens. E hoje as pessoas têm medo de dizer que são homem. A gente vê o Fiuk aí, né? Vai para o Big Brother. É o Big Body mesmo, é um bode. Mas... Vai para o Big Brother e ele pede perdão por ser homem hétero. Olha só que loucura, que doença nós vivemos. Há uma confusão que alguns homens, hoje em dia, estão quase que pedindo desculpa. Desculpa, eu tenho pênis. Desculpa, eu sou um homem. Tamanha a confusão. De tal maneira que nas igrejas a gente já vê cara que abandonou o trabalho e ele cuida dos filhos enquanto a mulher sai fora para trabalhar. A mulher fazer isso por um curto período, porque o homem está desempregado ou porque ele está enfermo, ok. Mas porque eles acordaram assim, vamos fazer um acordo. Teu salário é maior e eu fico em casa. Há uma inversão terrível dos papéis. E queira Deus me dar graça para chegar aí e a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, homens e mulheres são seres totalmente diferentes uns dos outros e eles possuem papéis diferentes diante de Deus, na sociedade e na igreja. Pelo menos deveria. Só em nós termos que pensar na possibilidade, se pode ser ordenado mulher na igreja como pastora, já é uma vergonha para nós. Já é uma vergonha. Tu dá a uma mulher, que a Bíblia diz que é psicologicamente, fisicamente mais frágil, a tarefa de pastorear e de liderar uma igreja com todos os problemas de uma igreja. Vai ter que encarar um abusador, um estuprador, um homem arrogante. Imagina você mandar uma mulher para assumir esse BO. É muita maldade, cara. É muita covardia. É muita falta de brio uma coisa dessa. Então eu gostaria de, inicialmente, conversar com vocês sobre 10 razões, 10 motivos bíblicos pelos quais homem foi chamado para exercer o papel de liderança. Masculinidade e liderança é o assunto de hoje, ok? Então vamos rapidamente, quero que você abra a Bíblia Sagrada, deixa ela lá em Gênesis, e nós vamos ver alguns motivos pelos quais a liderança deve ser masculina. Em primeiro lugar, por causa da ordem, ok? Adão foi criado primeiro, a ordem de criação. Gênesis, capítulo de número 2 e o verso 7. Como a gente está em bastante número, vou pedir que vocês me ajudem então. Gênesis 2, 7, Gênesis 2, 18 ao 23. Aquele que achou pode levantar e ler. Então, 18 ao 23. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como esse lhe chamaria. E o
Muito obrigado. Então, a ordem da criação. Primeiro foi criado o homem e depois foi criado a mulher. Deus cria o homem e dá a ele autoridade e diz para ele, olha, você vai agora dar nome aos animais. Você vai cultivar o jardim, você vai guardar o jardim, você vai proteger o jardim. Então essa ordem e a autoridade do cuidado, da proteção, do cultivo foi dado ao homem. O homem foi criado primeiro. A mulher é adjuntora, é auxiliadora, uma auxiliadora idônea, igual a ele, em dignidade diante de Deus, mas não no papel. A autoridade para governar o jardim foi dado a Adão e não a Eva. 1 Timóteo 2, 12 ao 13. 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 12 ao 13, nós vemos esse argumento da ordem da criação. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão. Porque primeiro foi formado Adão. O Adão deveria exercer a autoridade na criação, o Adão deveria exercer a autoridade no lar, o homem deve ter autoridade na igreja, a preeminência na igreja, porque ele foi criado primeiro. Então, esse é o primeiro motivo da liderança masculina, a ordem da criação. Segundo argumento que prova que o homem, ele deve ser o líder, aquele que é dotado de autoridade para governar, liderar sua família, liderar a igreja, liderar na sociedade. A obrigação, o dever de governo está sobre eles, é a própria representatividade ou a representação do homem em relação a toda a humanidade. Adão e não Eva tinha um papel especial de representar a raça humana. Eva comeu o fruto, ela que comeu o primeiro fruto proibido. Mas é interessante que Deus, quando vê isso, ele não chama Eva. Deus falou com Adão sobre a ordem de não comer o fruto proibido. E quando Eva come primeiro e dá ao seu esposo, a repreensão, a representação de toda a raça humana, não é chamado por Eva ou por mulher, é chamada pelo homem. Gênesis 3, 6. Gênesis capítulo 13, verso 6. E quando Deus chama eles, diz, Adão, Adão, aonde tu estás? Adão, tu comeu? Quem come primeiro é Eva. Mas Deus fala com o homem, com a mulher, quando ele vai falar com o casal, ele não chama Eva para prestar conta. Adão representa a sua família. É ele que tem a autoridade. Ele que é o líder. Deus, quando vai falar com ele, não fala direto com Eva. Deus vai falar com Eva, mas ele chama primeiro Adão, pois Adão representa toda a raça humana. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Eu li, estava lá na tela, eu li. Eu citei de cabeça. Obrigado, Dan. 1 Coríntios 15, 22. O Paulo vai falar sobre o pecado original, a queda de toda a humanidade. Ele vai dizer o seguinte: em Adão, todos morreram. Adão é o representante da humanidade. Quando Adão caiu, todos nós caímos. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai falar sobre um semelhante a nós, que vai nos representar, ele não usa a figura da mulher, ele usa a figura do homem. Então, a representação, Adão e não Eva, tinha um papel especial de representar toda a raça humana. Você pode ver isso também em Romanos 5, 12 ao 21, nós não vamos ler, mas apenas para você ter aí anotado nas suas anotações. Terceiro argumento, que o homem deve ser o líder, o chefe, aquele que tem autoridade para liderar, governar sua casa e a igreja. Gênesis 2, 23.
o dar nome à mulher. Gênesis 2:23. Esta, pois, é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Daí Adão olha para Eva e diz, chamar-se-á varoa, chamar-se-á Eva, chamar-se-á mulher. Em Gênesis 1:5, esse mesmo termo chamou, 1:5 de chamou Deus luz dia e as trevas noite. No verso 8, e chamou Deus o firmamento de céus. Gênesis 1:10, a porção seca chamou Deus de terra. Deus tem autoridade sobre o céu, sobre o firmamento. Deus dá nome, porque Deus tem autoridade sobre aquilo que Ele criou. O fato de Adão dar nome a Eva, não está dizendo que ele é melhor do que Eva, está dizendo que ele tem autoridade sobre Eva. O ato de dar nome implica o fato de Deus e o homem ter autoridade sobre tais coisas. O homem deu nome aos animais. Ou seja, o homem recebeu autoridade. Gênesis 2:23, disse o homem, esta é afinal, ossos dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á mulher, porque do homem foi tomada. É interessante que só nesse texto aqui nós temos muita questão sobre liderança e autoridade na família. A mulher foi criada por causa do homem, a mulher foi criada do homem, a mulher é nomeada pelo homem. Depois que Deus cria a mulher, Deus traz ao homem esta mulher, e não ao contrário. Não é um homem que é levado à mulher, é a mulher que é trazida para o homem. Então, o dar nome significa que o homem está no papel, na função, na posição de liderança e de autoridade sobre a mulher. O dar nome à raça humana, Deus deu raça humana ao nome de homem. Várias vezes Deus fala o homem no sentido genérico para a raça humana em Gênesis. Várias vezes Deus criou o homem, ali criou o homem, a raça humana. Várias vezes é sinônimo, homem de raça humana. Gênesis capítulo 3, o verso 9. Depois da queda, depois da desobediência, Gênesis 3, 9, o Senhor diz o seguinte, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde tu estás? Quando o casal peca, quando Adão e Eva transgridem a lei do Senhor, a principal responsabilidade de quem é? Do homem. Deus não culpabilizou a mulher. Ela tem culpa no cartório. Mas a culpa era de Adão. Porque quem tem a autoridade, quem é o cabeça, quem é o líder, quem foi dotado de vocação, força, habilidade para tal, foi Adão. Então, a principal responsabilidade é um argumento de que o homem foi chamado para a liderança, sim. Deus falou primeiro a Adão após a queda. Onde tu estás? O que tu fizeste? Esses dias eu vi um episódio na minha família emprestada, não é minha família, tá? Minha família emprestada. Um dos parentes ligou lá para outro parente para xingá-lo. Ele covardemente passou o telefone para a mulher. E a mulher ouviu todos os desaforos. Nossa, que coisa maluca, uma coisa assim. A coisa mais tola, uma coisa assim. Ainda que a minha mulher falhasse com alguém, se alguém fosse prestar conta, teria que passar por mim primeiro. É assim que Deus vê. Ah, mas ela é insubmissa. Ah, mas ela é rebelde em casa. Ah, mas ela é difícil. A culpa é tua. Você não está sabendo liderar essa mulher.
Volte e meia, pastor, me ajuda, a mulher não me procura, está horrível o negócio. Pastor, me ajuda porque é desobediente. Cara, alguma coisa está sendo errada, falhando em você. Você notou que Efésios capítulo 5, versos 23 em diante, Paulo escreve aos maridos: vós maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Como é que Cristo amou a igreja? De forma representativa. O Douglas Wilson vai chamar de forma federativa, federal, aqueles que nos representam. Nós temos um presidente federal da federação. Ele nos representa, goste você ou não, ele nos representa. Aceite você ele ou não, ele nos representa. Cristo nos amou de forma representativa. Nossas falhas, nossos erros, Jesus Cristo assumiu a nossa responsabilidade. Mas ela é difícil, pastor. Há uma grande probabilidade que a dificuldade da tua esposa chama-se marido, porque não tem alguém para instruir corretamente, ensinar corretamente, doutrinar teologicamente a vontade de Deus. Ai, meus filhos estão uma bagunça. Possivelmente a cabeça da casa está uma bagunça. Cristo nos amou de forma representativa. Essa é a mesma ideia. Quando Eva cai, quando Eva peca, quando Eva erra com o Senhor, a responsabilidade é atribuída a Adão. Eu consigo entender a cultura e algumas igrejas cring aí. Por que eles querem a igualdade? É duro, né? Já dizia o tio Ben para o Peter Parker, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É fácil relegar a elas aquilo que é cobrado e foi dado a nós. É mais fácil, é mais cômodo, é mais confortável. Só não é mais bíblico, só não é mais justo, só não é mais santo, só não é piedoso uma coisa dessa. Pode ser fácil. E aqui se separa os homens dos meninos. Aqui se separa os homens dos homininos. Porque homens não têm preguiça. Homens têm coragem. Homens trabalham duro para que eles então assumam a responsabilidade, para que suas esposas e filhos floresçam, mas à luz da sua autoridade e sem transferir responsabilidade para ninguém. Principal responsabilidade, em Gênesis 3:9, Adão era responsável por proteger, guardar, livrar a sua família, a sua esposa, e ele não fez isso. Sexto motivo pelo qual a liderança deve ser masculina, biblicamente, teologicamente, não me interessa se lá, mas Deus usou a pastora para falar comigo. Eu sei que tem gente que vai em algumas igrejas assim, meio maluca aqui. Mas Deus está usando fulano, a fulana. Interessa, meu irmão. Interessa o que a Bíblia diz. E o sexto argumento, que provam que a liderança deve ser masculina e não feminina, é Gênesis capítulo 2, verso 18. Olha aí, acompanhem comigo, por favor. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mulher foi criada para o homem. Às vezes eu tenho vontade de pegar uns negão pelo pescoço e dizer: acorda, cara. Não é tu que é o auxiliar dela. Não é tu que é adjuntor dela. Ela que é a tua adjuntora. Mas como é que um homem abnega do serviço Acho que está pela metade. Como é que eu posso, pastor, abnegar da minha função de trabalhar, de proteger, de prover, de cuidar da minha casa?
Eu acho que um homem não deve trabalhar, só um único caso, se ele for aleijado. Acabou. Minha mulher ganha 20 mil, não interessa. Não interessa ela ganhar 20 mil. É próprio do homem trabalhar. Se a mulher ganhar 20 mil, eu me escoro e não trabalho mais. Que coisa maluca, uma coisa dessa. O propósito de Deus na criação é: Eva foi criada como auxiliadora para Adão e não Adão como auxiliar para Eva. Mas nós entramos em um acordo aqui, pastor. Nós entramos num acordo para pecar contra Deus. Assim que nem Ananias e Safira. Entrar em acordo não quer dizer nada, meus irmãos. Você tem que entrar em acordo segundo a vontade de Deus. Mas está dando bom resultado. Não interessa se está dando bom resultado, meu irmão. A questão é ser bíblico. Ser bíblico. Gênesis 3,16. O sétimo motivo pelo qual a liderança, segundo o Antigo e o Novo Testamento, é masculina. A autoridade foi dada aos homens. O próprio conflito. A maldição trouxe uma distorção dos papéis anteriores e não uma introdução a novos papéis. Gênesis 3,16. Olha o que diz o texto sagrado. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, e em meio a dores dará à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. A maldição por o homem e a mulher terem pecado contra o Senhor. Houve uma alteração dos papéis. O homem deveria assumir responsabilidade sobre a mulher, proteger a mulher, cuidar da mulher, só que agora, por causa do pecado, ele vai dominar. Ele será um tirano, ele será autoritário, ele será um machista, ele será um chauvinista. Ter autoridade sobre a mulher não significa ser mandão, autoritarista, ser um déspota, ser alguém que destrua a mulher. A força e a autoridade foi dada para proteger, cuidar, sustentar e prover. Mas por causa da desobediência, o homem usaria essa força hoje para violentar, para maltratar, para judiar sua esposa e filhos. Não é à toa que nós vemos aí, às vezes até dentro do seio da igreja, cristãos sendo presos porque bateram em suas esposas e violentaram seus filhos. O conflito entre homem e mulher se dá por causa da queda. O texto diz: o teu desejo será para o teu marido. Aqui o desejo parece que no original se perde quando se traduz para o português. A ideia aqui é que tu terá vontade de dominar o teu marido. Esse desejo será para o teu marido no sentido de querer manipulá-lo. É só lá em casa que tem isso, né? Na casa de vocês não tem esse negócio, né? Enquanto o homem quer dominar pela força bruta, a mulher é pela persistência, né? E fica. Olha, cara, e a mulher consegue. E ela consegue. A mulher tenta manipular, joguinho de sentimentalice, ela chora, ela faz drama. Ela, vida aos céus. Então, o próprio conflito, a maldição trouxe uma distorção dos papéis. E não apenas o conflito, 8º lugar, a restauração dos papéis demonstram que a autoridade deve ser masculina. Quando chegamos no Novo Testamento, a salvação em Cristo Jesus reafirma a ordem criada. Se o entendimento de Gênesis 3,16 estiver correto, como nós cremos que está, é de se esperar que o Novo Testamento traga uma reversão da maldição. É de se esperar a anulação dos impulsos hostis e agressivos da esposa contra o marido e da resposta do marido em domínio severo sobre a sua esposa. E é o que nós encontramos
lá em Colossenses 3, 18 e 19, nós lemos o seguinte: mulheres, sujeite-se aos seus maridos, como convém, aqui está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Se a reversão dos papéis lá em Gênesis revelam a bagunça na ordem inicial de o homem liderar, governar amorosamente, gentilmente uma mulher, no Novo Testamento, quando Cristo refaz, quando Cristo está restaurando as coisas novamente, é próprio que nós enxergamos esses papéis novamente sendo colocados nos lugares. E por causa do Cristo Jesus, Paulo escreve: mulheres, se submetam a vossos maridos. Maridos, amai a vossas mulheres. Não como um brucutu, não como um Shrek, um ogro, mas alguém que está disposto a morrer por sua mulher, morrer por sua esposa. O que Deus faz no Novo Testamento é restabelecer a beleza do relacionamento entre Adão e Eva, que existia desde o momento em que eles foram criados. Eva era sujeita a Adão como cabeça da família. Eva era sujeita a Adão, como ele era cabeça de Eva, sem ser duro, sem ser o problema. E aqui sempre, olha aqui, sempre haverá problema quando a mulher assumir o papel que é do homem, sempre haverá. O fato de Adão ser omisso, o fato de Adão não assumir responsabilidade e deixar Eva conversar com a serpente, permitir que a serpente ditasse as coisas, ele foi omisso. O Larry Crabb diz que a grande probabilidade de que Adão estava do lado de Eva quando a serpente começa a dialogar com Eva, e ele não fez nada. Percebam que o nosso grande problema, ou os homens são uns banana, a tua mãe decide, vê o que a tua mãe vai fazer. É um banana, cara, é um frouxo. Não resolve nada dentro de casa. Esse é o grande tentação dos homens. Ou eles são os banana, são os frouxos, ou eles são os déspotas, são totalitários. Que Deus nos guarde a viver a vida e a nossa masculinidade da maneira e do propósito de Deus. Com equilíbrio, com equidade, segundo a vontade de Deus. Sendo macho, sem ser machista. Sendo líder, sem ser um déspota do lar e da família, mas governando e liderando com amor sacrificial, porque foi assim que eu e você fomos conquistados. A noiva do Cordeiro de Deus foi conquistada pelo noivo forte, mas que morreu na cruz, pendurado no madeiro por ela. Bendito seja o nome do Senhor. No último argumento que o homem deve ser o líder de casa, Efésios 5, 31, 32, nós vamos só passar aqui o mistério lá entre Cristo e a igreja, o casamento do homem e mulher apresenta isso. Em último lugar, e aqui para mim é um dos mais importantes. 10º lugar, e argumento que o homem deve ser líder da casa. É o paralelo que tem com a Santíssima Trindade. A igualdade, as diferenças e a unidade entre homens e mulheres refletem a igualdade, as diferenças e a unidade que há na Santíssima Trindade. Homem é homem, mulher é mulher. A distinção, a diferença, mas também a unidade, a igualdade. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A igualdade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São um único Deus, uma única essência, a mesma natureza, a natureza divina, mas pessoas distintas que subsistem numa unidade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O casamento entre um macho e uma fêmea, heterossexual, monogâmico, é uma expressão, revela o Deus Criador, que se revela sendo 3 pessoas e um único Deus. Então, os igualitaristas não conseguem compreender
que o fato de ser homem e mulher diferente não significa que um é mais e outro é menos. Assim como o filho não é menos que o pai. Assim como o Espírito Santo não é menos que o filho. Assim que o filho e o Espírito Santo não são menos que o pai. O pai não é menos que o filho e o Espírito Santo. Eles são coiguais. Eles são coeternos. Eles ambos são, todos eles são eterno, infinito, todo-poderoso, todo sábio. Há uma igualdade entre homem e mulher, mas há uma distinção inegável, bendito seja o nome do Senhor. O pai escolhe, o filho morre pelos escolhidos. O Espírito Santo aplica a salvação sobre aqueles que o pai ama e que o filho morreu na cruz do Calvário. Há funções e papéis diferentes, mas um único Deus, bendito seja o nome de Jesus. Há papéis para homens no lar, na igreja e na sociedade. Há papéis distintos para os homens, para as mulheres e para na igreja e na sociedade. E por ter essa verdade, ninguém é mais, eu não estou desprezando as mulheres por isso. Assim como não estou desprezando os homens porque eles não geram filhos. Eu gostaria de encerrar trazendo mais 2 argumentos que ficam claro de que os homens devem ser líderes da sua casa, família, sociedade e igreja. Há 2 aspectos da liderança masculina no casamento, que são a responsabilidade do homem de prover e proteger sua mulher. Dobre a sua atenção aqui, por favor. Esse negócio de ser protetor, provedor, é coisa da igreja cristã, é coisa de machista, de uma sociedade patriarcal. Esses argumentos tolos, esses argumentos idiotas. O cristianismo é uma religião de brancos europeus opressores. Sério isso, cara? O cristianismo nasce na Palestina. Jesus era um judeu e não tinha os olhos verdes ou azul, como é pintado nos quadros aí pela igreja romana, um europeu. Ele era um judeu, possivelmente era da minha cor para mais escuro. Certo que era. O cara que cunhou o termo trindade é Tertuliano, ele veio do norte da África. É um negrão, cara. Agostinho de Hipona, o grande teólogo do Ocidente, o grande filósofo do Ocidente, é africano. É um negrão, cara. Então essa ideia de que o cristianismo é a religião de brancos opressores, e essa falácia idiota. O cristianismo é supracultural, e ele migra na África, na Europa, e ele agora está lá na África e na Índia, na Ásia. Em 2050, o maior berço do cristianismo será a Ásia, sabiam disso? Ele migra porque ele é transcultural, ninguém pode colocá-lo numa culturazinha só e fechá-lo. Jesus é o Criador do mundo, dos céus e terra, e deve ser o Senhor e Salvador dos céus e a terra. Essa falácia aí, isso aí é para oprimir, olha só. Esses dias eu estava torcendo o parafuso lá para arrumar os móveis da casa da minha filha, que ela comprou um apartamento e o seu esposo estava trabalhando. Daí estávamos lá, dela assim, obrigado, Senhor, por essa sociedade opressora. Ela não levantou um prego. Coisa boa ver esses homens opressores me judiando aqui, enquanto meu marido está trabalhando lá. Olha essas falácias idiota aí, que coisa maluca. Então, 2 aspectos finais onde a liderança masculina no casamento são responsabilidade do marido, que é prover para a sua esposa e família e protegê-lo. Não me interessa o que as feministas falam, o que os igualitaristas estão falando, nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus. Gênesis 2,15. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e para guardar. Cultivar aqui, ele deveria arar a terra, ele deveria trabalhar na terra para que essa viesse frutificar e dar o seu sustento. Gênesis 2, do 18 em diante, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais
do campo, das aves, dos céus, trouxe ao homem para que este lhe chamaria, para ver como este lhe chamaria. E ao nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem todos os animais domésticos, as aves dos céus, todos os animais selváticos. Para o homem, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Perdão, estou misturando o texto. 3, 16 e 17. 3, 16 e 17. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Verso 19. No suor do rosto comerás o teu pão. Deus está falando para Eva isso aqui, não? É para Eva que Deus está falando isso, não? Deus está falando para Eva, sim ou não? Deus está falando para Adão. Maldita é a terra. Agora, em fadigas, em trabalho duro, e do teu suor, tu vai tirar o sustento. Não é o sustento da nega véia em casa. Não é da fadiga, perdão. Não é a fadiga da nega véia. Não, eu fico cuidando dos meninos, dos garotos e das garotas aqui. E ela vai pegar ônibus, e ela vai pegar frio, e ela vai pegar chuva, e ela vai pegar no pesado. Há uma ordem. Eu acredito que as mulheres podem auxiliar, podem ajudar, ok? Mas elas fazem isso de livre e espontânea vontade. Não é um dever delas. Não é uma obrigação da mulher trabalhar fora. Elas fazem isso para auxiliar, só isso. Aliás, até a Segunda Guerra Mundial as mulheres não trabalhavam, sabia disso não? As mulheres começaram a trabalhar porque os homens foram para a guerra e eles não voltaram, morreram. E alguém tinha que substituí-los da fábrica. E elas foram para as fábricas. E elas nunca mais voltaram para dentro de casa. E a gente tem todo esse caos hoje por causa disso. É obrigação do homem prover. Do suor do teu rosto comerás. É apenas do suor do teu rosto. E não dela. Poderia mencionar Timóteo 5, 13 ao 16. As viúvas, elas devem ser contabilizadas. Não é os viúvos, é as viúvas. Você nunca parou para pensar nisso, não? As viúvas devem ser ajudadas pela igreja, não é os viúvos. Mulher não trabalhava, os homens precisavam comer do seu sustento. Não creio que a esposa estará cumprindo o seu papel de auxiliadora se ela tornar-se permanentemente a provedora de sustento para a sua família, pois neste caso o marido seria o principal auxiliador e ela seria a provedora. Os homens devem prover para as suas famílias. Paulo diz que aquele que não trabalha, não coma. E aquele que não trabalha e não cuida dos seus, ele é pior do que o infiel e negou a fé no Senhor. Certa vez uma mulher estava fazendo 2 jornadas de trabalho, manhã e noite. E o cara estava jogando videogame a vida toda. E eu falei assim, 3 meses para te assinar a tua carteira, pegar um emprego, porque eu vou encaminhar o divórcio e vou anular esse casamento. Porque é papel do homem, do marido, prover e sustentar para a sua casa. Se tu não consegue sustentar a tua mulher e teus filhos, tu está negando a fé no Senhor. E eu estou falando de alguém aqui que não é, perdeu o emprego por causa de uma crise. É alguém que era viciado em jogar videogame. Viciado em jogar videogame. Em último lugar, segunda grande coisa, além de prover o sustento para a sua família, segundo a palavra de Deus, o homem foi chamado por Deus para proteger a sua esposa. Abra rapidamente Deuteronômio capítulo 20, versos 7 e 8. Josué 20, 7 ao 8. Perdão, Deuteronômio 20, 7 ao 8. Josué 1, 14.
Juízes 4, 8 e 10. Três irmãos rapidamente pegam essas referências. Deuteronômio 20, 7 a 8. Josué 1, 14. Juízes 4, do 8 ao 10. Josué 1, 14. Já... mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés nos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Josué está falando com os homens. Vocês vão deixar as mulheres de vocês, vão deixar os filhos de vocês, e os homens vão atravessar o Jordão e vão lutar, vão pelejar. Quem vai para a guerra não são as mulheres. Quem vai para a guerra na Bíblia Sagrada são os homens. Somente os homens poderiam fazer parte do exército de Israel. Juízes 4, 8 e 10. Essa passagem nos fala que Débora, uma profetisa na casa de Israel, falou para Baraque ir à peleja, à guerra, que o Senhor daria a vitória por ela, para ele. E ele, meio que amedrontado, não, eu só vou para a guerra se tu me acompanhar, Débora. Olha só, machão tropical, parece uns gaúchos que eu conheço aqui. Tá, eu vou contigo, mas a glória dessa batalha não será tua. Deus dará uma mulher. E vocês conhecem a história, a Cícera está fugindo lá pelas tendas, até que tem uma mulher, acho que é Sisaque o nome dela, Sisaque, uma coisa assim, e ela escava uma estaca na testa do rei adversário, e esse homem perdeu a glória. Aliás, não só perdeu a glória, como mulher ir para a guerra era vexame para o povo de Deus. Olha que diz o texto sagrado, em Naum 3:13. Naum 3:13. Depois eu leio Neemias e a gente ora junto. Naum 3:13. Naum, é difícil o cara pensar biblicamente quando não sabe nem onde está Naum, né, cara? Tem uns que desistiram, tem uns que já fecharam a Bíblia. Tá, parei. O pastor começou a olhar aqui para a plateia. Naum 3:13, quem achou? Leia. Tem outra versão melhor aí? Alguém? Tem a ARA, a NA, as tropas. Eis que as tuas tropas, no meio de ti, são como mulheres. Tá bom, é só essa gozação do profeta que eu queria. É só essa gozação. Mulher não vai para a guerra. Naum está dizendo assim, olha, o povo de Israel abandonou o Senhor. Olha, o exército de você era como mulherzinha. Era vexame mulher ir para a guerra. Era vexame, aqui é um escárnio. Vocês estão tão quebrados que vocês vão ser que nem mulherzinha na guerra. Serão derrotados, essa é a ideia. Agora sim, último texto, Neemias 4, 13 e 14.
Neemias 4, 13 e 14. Lutai por vossos irmãos, por vossas irmãs, por vossas filhas, por vossos filhos e por vossas mulheres. Lutai. É próprio dos homens, além de sustentar sua família, é próprio dos homens proteger as suas mulheres, proteger as crianças. É inapropriado os homens usarem a sua força para intimidar, usar a sua voz para intimidar a sua esposa, intimidar os seus filhos. Toda essa autoridade, toda essa força, toda essa capacidade para cuidar, ela deve ser usada num amor sacrificial para prover e proteger. A liderança e a autoridade é dada ao homem com esses dois grandes propósitos: prover o sustento e proteger as mulheres. É diabólico, é luciferiano, é pecaminoso o homem sendo mais forte. Um tapa da minha mão, eu acho que eu arranco a cabeça da Daniela. Uma menina de 10 anos, 12 anos, o cara descer-lhe a mão nas costas e na perna. Nós não recebemos a força que recebemos para judiar, para maltratar. A força não é contra a mulher, é a favor da mulher. Bendito seja o nome do Senhor. Ele grita, é machão. Eu fico indignado quando eu vejo isso. O Raul é um gentre, o Raul é um genro maravilhoso, é um filho que Deus me deu. E ele sentou na minha sala uma certa vez e falou assim: Leon, vim te pedir permissão para namorar a Késia, casar com ela e constituir uma família. Bem assim, cara, foi o cara mais rápido que eu vi na vida. Quero namorar, casar e constituir uma família, assim, direto. Eu tenho tanto no banco, eu estou me preparando para isso, eu quero ver aquela coisa toda. Ok. Eu sou mais velho, tenho problema com isso? Não. Mas deixa eu falar uma coisa para ti. Assim, eu falei para ele assim, a Késia é uma mulher fantástica. A mulher é a forma de dizer, é uma menina fantástica. Késia casou pura, nunca tinha beijado ninguém, com 18 anos, nunca deu um beijinho, nem selo ninguém. A Késia é assim, ó, ela sabe, desde os 11 anos, ela sabe cozinhar, ela sabe arrumar uma casa, ela é piedosa, ela ama Jesus, ela ama a igreja, ela ama estar com as pessoas da igreja. E eu fui falando qualidade. Daí eu cheguei, a Késia é teimosa, a Késia é cabeça dura, a Késia, ela é atrapalhada, estabanada, assim, ela foi de fazer coisas, ela derruba, quebra. E ela, tá, tu quer? Quero. Eu nunca bati na minha filha. Nunca. Eu e a mãe dela sabemos das virtudes e sabemos dos defeitos dela, mas sempre trabalhamos os defeitos de forma amorosa e gentil. O dia que tu tocar na minha filha, eu te quebro. Eu te racho no meio. Eu sou um homem pecador. Não tolero alguém bater na minha filha. Como é que você imagina Deus olhando a sua esposa, a filha dele, sendo judiada e maltratada por você? Deus vai te pegar e Ele há de te amassar. Esse o sagrado diz: vós maridos, relacionai com as vossas esposas com sabedoria, considerando elas como vaso mais frágil, porque se você não agir assim, Deus não ouve a tua oração, teu culto fede diante de Deus. Se você maltrata e judia a sua filha, a filha dele, bendito seja o nome do Senhor. O homem foi chamado para liderar, mas liderar de forma muito responsável. A partir do mês que vem, Herman vai estar pregando sobre essa autoridade deve ser usada para que o homem exerça isso com relação a ele, com relação à sociedade e com relação a Deus. Nós vamos trabalhar sobre 3 temas. Essa liderança será exercida com relação a si mesmo, porque um homem que não consegue se liderar, ele é uma tragédia. Tu não consegue liderar a braqueta, não consegue liderar os teus impulsos sexuais. Tu é um fraco, cara. Tu é um cara que é um caco.
Mas os homens de Deus, eles conseguem liderar a si mesmos. Eles conseguem liderar a sua família. Eles conseguem liderar-se espiritualmente. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Fomos chamados para liderar, para exercer autoridade, para dominar, mas não de forma autoritativa. Nos próximos 3 encontros nós vamos desenvolver a forma que essa liderança deve ser exercida com relação a nós mesmos, com relação ao meio ambiente, família, sociedade, igreja, e com relação à nossa vida diante de Deus. Nossa vida diante do Senhor. Eu quero convocar todos os homens da igreja, vir ver o desdobramento dessa liderança e dessa autoridade que nós recebemos. Você foi chamado para liderar. Você foi chamado para proteger aqueles que não podem proteger a si mesmo. Você foi chamado para cuidar das mulheres e das crianças. Bendito seja o nome do Senhor. Feche os olhos, nós vamos orar ao Senhor. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Feche os olhos, ore ao Senhor, peça ajuda de Deus. Quem é que está governando a tua casa? O pecado, os impulsos sexuais, a esposa, o filho que está dizendo como é que tem que ser. Uma vez eu... desculpa, abre os olhos. Desculpa. Assumi a Mário Quintana 7 anos atrás e alguém me procurou, pastor, meu filho não está se adaptando muito nessa igreja e a gente precisa de uma igreja melhorzinha para ele. Eu olhei, hã? É sério? Quem está liderando é um adolescente. É um adolescente que está cuidando onde vai cultuar Jesus, onde vai adorar. O outro cara assim, pastor, me dá minha carta, porque minha mulher não gostou muito. Né? É sério? O que ela não gostou? Me dá um motivo doutrinário, teológico, que seja pecado que eu comecei a trazer aqui para Mário Quintana, que é pecaminoso. É triste ver que adolescentes governam hoje as famílias. Mulheres decidem onde vão congregar, onde serão pastoreados. É triste ver isso, meus irmãos. O lugar de congregar é uma das coisas mais sérias. É deixado para um adolescente, para um jovenzinho. Ele quer uma igreja descolada. Ele quer alguém que fale a linguagem dele. Precisa ouvir a linguagem de Deus. Precisa ouvir a voz de Deus. É isso que nossos filhos precisam. Ouvir a palavra de Deus. Crianças devem andar com homem. Crianças devem andar com adulto. Porque criança andando só com criança fica tola. Provérbios diz que no coração da criança tem a tolice. Bota tudo gente igual. O que vão aprender? Nada. Um cego não pode guiar outro cego. O Arthur está ali com a gente. Ô Arthur, hein? Reunião de homens. É isso aí. Eu liguei para Dani. Dani, traz esse piá aí para estar com a gente. Vocês conhecem a história? É isso mesmo. Esse piá tem que ver a gente sendo homem, como a gente se ama, como a gente se cuida, como a gente se trata. É assim que os mais novos desenvolvem. Vendo a gente sendo homens de verdade. Agora sim, fecha os olhos. Fecha os olhos, que você assuma a responsabilidade de liderança da tua vida, da tua casa, da tua espiritualidade, do teu casamento, da tua profissão. Assuma responsabilidades. Você pode, Deus está contigo, Deus é contigo, você pode. Você não é um caso perdido. O Senhor te ajuda, o Senhor te fortalece, o Senhor te instrui, Ele te dá sabedoria. Você errou até o dia de hoje. O Senhor te trouxe aqui essa noite no nome do Senhor Jesus, para endireitar a tua vida de uma vez para sempre. Aleluia, aleluia. Bendito Deus e Pai que está nos céus. Vivemos uma época em que ser homem, ser másculo, ser homem conforme o teu coração, os teus desígnios, está quase em extinção. Pois o politicamente correto, Senhor, tem surrupiado, Senhor, a sociedade, a nossa cultura. O Ocidente está quebrado, Senhor. E não poucas igrejas, Senhor, têm se adequado à cultura, têm abrido mão dos princípios doutrinários, os princípios da Tua palavra,
Mas nós lutaremos pelo Senhor e pela sua palavra. Nós combataremos, Senhor, porque Tu nos deu força, autoridade e uma grande missão. Tu nos deu uma responsabilidade, Senhor. Aqueles que são casados, aqueles que são pais, aqueles que são avós, fortaleça as mãos dele, as mãos do Teu filho, Senhor. Aqueles que estão solteiros, prepara, os capacita, Senhor, para encarar o casamento e serem homens de honra, homens fortes, homens segundo o coração de Deus, meu Senhor. Os meninos que aqui estão, Senhor, forja eles, instrui eles, Senhor, para assumir suas responsabilidades, para cuidar daqueles que não podem cuidar de si mesmos, que eles protejam suas esposas, protejam suas famílias, que eles assumam a responsabilidade de lutar, Senhor. Os homens foram chamados para vir e morrer por sua casa, vir e morrer para sua família, vir morrer para suas mulheres, vir morrer para os seus filhos. Pai Celestial, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos uma resposta, Senhor, para essa cultura e essa sociedade quebrada, para essa igreja adúltera, para essa igreja prostituta, para essa igreja, Senhor, que tem abandonado Teus princípios, Senhor, para se adequar à cultura, para ficar uma igreja, Senhor, conforme a este mundo, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda os homens aqui da Mário Quintana, Senhor, no nome precioso de Jesus. Pai Celestial, põe as coisas no prumo nesse lar, põe as coisas no prumo nessa família, os papéis que estão invertidos, os papéis que estão mudados, meu Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, que Tu nos empodere pelo poder do Espírito Santo, para que possamos viver, ó Deus, de forma que o Senhor ordenou, não do lado da cultura, mas do lado da eternidade, não do lado da filosofia, mas do lado da Tua palavra, Senhor, não segundo os costumes dos homens, mas segundo o poder do Espírito de Jesus. Nós oramos no nome de Jesus, que seja assim, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda ação de graça. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez?